Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Determinar a idade do universo é um dos grandes triunfos da ciência moderna. A ideia de que podemos medir o tempo desde o início de tudo pode parecer audaciosa, mas é sustentada por evidências observacionais, modelos matemáticos precisos e séculos de progresso científico. Neste episódio, vamos explorar o que é o universo, como ele evolui, quais fenômenos nos ajudam a estimar sua idade e quais são os métodos que os cosmólogos usam para chegar a um número tão extraordinário, cerca de 13,8 bilhões de anos. Para isso, mergulharemos em teorias fundamentais, radiações fósseis, galáxias ancestrais e constantes que regem o próprio tecido do espaço-tempo. O universo, do ponto de vista físico, é definido como a totalidade de toda a matéria, energia, espaço e tempo. Essa definição, ainda que direta, abriga conceitos extremamente complexos. O universo não é apenas um local onde objetos existem. Ele é o próprio conjunto das leis físicas que permitem a existência, interação e transformação desses objetos. Engloba desde partículas subatômicas até galáxias com centenas e bilhões de estrelas. É importante diferenciar o universo total do universo observável. O universo observável é limitado pelo tempo que a luz teve para viajar até nós desde o Big Bang. Como a luz tem velocidade finita, só conseguimos ver até cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em qualquer direção. Isso significa que o universo observável tem um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. No entanto, o universo pode ser, e provavelmente é, muito maior, possivelmente infinito. Esse universo que estudamos é regido por 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força fraca e força forte. No campo da cosmologia, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein fornece a estrutura matemática para entender como a gravidade molda o espaço-tempo. Já a mecânica quântica rege as escalas microscópicas. É a intersecção desses dois domínios que buscamos compreender quando estudamos o cosmos em sua totalidade. A tentativa de determinar a idade do universo é uma das mais antigas inquietações da humanidade. Por milênios, diversas culturas tentaram entender a origem do cosmos por meio de mitologias, religiões e filosofia natural. No entanto, foi apenas com o surgimento da ciência moderna que essa questão passou a ser investigada com base em dados empíricos e observações sistemáticas. Durante boa parte da história da ciência ocidental, especialmente até o século XIX, o universo era considerado eterno e imutável. As ideias aristotéricas, reforçadas pela filosofia escolástica e por tradições religiosas, postulavam um cosmos fixo, onde o tempo não tinha começo nem fim definidos. Somente com o avanço da física, da astronomia e das teorias sobre a luz e o espaço é que o conceito de um universo com início passou a ser considerado seriamente. No final do século XIX e início do século XX, as observações mais precisas do céu noturno e os primeiros espectroscópios permitiram analisar a composição da luz vinda das estrelas e galáxias. Mas o grande salto ocorreu com a formulação da teoria da relatividade geral por Albert Einstein em 1915. Ela não apenas reformulou a forma como entendemos o espaço e o tempo, mas também permitiu que o cosmos fosse tratado como um sistema dinâmico, com possibilidade de expansão ou contração. Embora a própria solução original de Einstein previsse um universo em expansão, ele introduziu a chamada constante cosmológica para manter seu modelo estático, conforme se acreditava na época. Essa decisão seria mais tarde considerada um dos maiores equívocos científicos do século XX, nas palavras do próprio Einstein. Em paralelo, físicos e matemáticos como Alexander Friedmann, em 1922, e posteriormente Georges Lemaitre, em 1927, começaram a explorar soluções dinâmicas para as equações de Einstein. Lemaitre propôs um modelo em que o universo teria se originado de um átomo primordial, algo hoje reconhecido como uma das primeiras versões do que viria a ser chamado de teoria do Big Bang.
Contudo, foi apenas em 1929 que as observações de Edwin Hubble, ao analisar galáxias distantes, forneceram a primeira evidência empírica concreta da expansão do universo. Ele identificou que quanto mais distante estava uma galáxia, mais sua luz apresentava um desvio para o vermelho, um indicativo de que estava se afastando da Terra, fenômeno conhecido como redshift. Isso não apenas confirmou os modelos de Friedmann e Lemaitre, como também forneceu uma base observacional sólida para calcular a taxa de expansão do cosmos, hoje conhecida como constante Hubble. Nesse contexto, tornou-se possível pela primeira vez estimar a idade do universo com base em sua taxa de expansão. As primeiras tentativas, no entanto, mostraram-se imprecisas. Os dados coletados por Hubble e seus contemporâneos nos anos 1930 sugeriam uma idade em torno de 1,8 bilhão de anos, um valor que já levantava preocupações, pois era inferior à idade estimada das rochas mais antigas da Terra, que hoje sabemos ter cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa discrepância destacou a necessidade urgente de refinar as medições e compreender melhor as variáveis envolvidas. Estava claro que os métodos iniciais de medição apresentavam erros consideráveis, seja por limitações tecnológicas, seja por subestimar a distância real das galáxias analisadas. Foi a partir desse ponto que a busca por uma idade confiável do universo se transformou em um dos pilares centrais da cosmologia moderna, com um foco crescente em precisão, calibração e validação de diferentes métodos observacionais. Esse foi o início de uma jornada científica que se estenderia por décadas, envolvendo avanços em tecnologias de telescópios, em física nuclear, em astrofísica estelar e na observação de fenômenos cósmicos fundamentais, como a radiação cósmica de fundo. Cada etapa seguinte refinaria as estimativas anteriores e traria novas evidências que convergiriam para o número aceito atualmente, cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas esse caminho foi longo, meticuloso e exigiu uma combinação rara entre teoria, observação e revisão constante. A virada decisiva na história da medição da idade do universo aconteceu no início do século XX. A descoberta de que o universo está em expansão transformou completamente nossa compreensão sobre seu passado e sua origem. Em 1929, Edwin Hubble publicou um artigo mostrando que as galáxias estão se afastando de nós com velocidades proporcionais à sua distância, um fenômeno que ficou conhecido como Lei de Hubble. A implicação direta dessa descoberta é que se o universo está se expandindo hoje, então, no passado, ele deve ter sido muito mais compacto e denso. A extrapolação dessa expansão de volta no tempo leva a um ponto de origem, o momento em que toda a matéria, energia e espaço estavam concentrados em uma única singularidade, o que hoje chamamos de Big Bang. Logo após a publicação da Lei de Hubble, os cientistas começaram a estimar a idade do universo dividindo a distância de uma galáxia por sua velocidade de afastamento. Isso fornecia uma estimativa rudimentar do tempo desde o início da expansão. Os primeiros valores da constante de Hubble, no entanto, estavam muito imprecisos. Hubble estimou uma constante de 500 km por segundo por megaparseco, o que implicava em um universo com apenas 2 bilhões de anos, um valor menor que a idade de algumas rochas terrestres e estrelas globulares já conhecidas, o que evidentemente indicava erro na medição. Essas discrepâncias impulsionaram uma série de refinamentos nas observações astronômicas. A constante de Hubble foi revisada diversas vezes ao longo do século XX, com valores cada vez mais precisos obtidos por meio de telescópios espaciais, como o Hubble Space Telescope, lançado em 1990, e técnicas de paralaxe e variáveis cefeidas, para medir distâncias cósmicas. A teoria do Big Bang descreve o universo em seus primeiros momentos como um estado de densidade e temperatura quase infinitas, de onde emergiram todas as partículas fundamentais, forças e estruturas conhecidas. Essa expansão não ocorreu dentro do espaço, mas foi a própria criação e expansão do espaço-tempo.
Nos primeiros trilionésimos de segundo, o universo passou por uma fase chamada inflação cósmica, uma expansão exponencial que alisou e homogeneizou o cosmos. Logo após, partículas como quarks e gluons emergiram e começaram a se combinar para formar prótons e nêutrons. Em cerca de 3 minutos, ocorreu a nucleossíntese primordial, que produziu os primeiros núcleos atômicos de hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de deutério e lítio. O universo, então, entrou em uma era dominada por radiação, com temperaturas acima de milhares de kelvins. A luz, nesse estágio, não podia se propagar livremente, pois os elétrons estavam livres e espalhavam os fótons continuamente. Foi somente cerca de 380 mil anos após o Big Bang que os elétrons se uniram aos núcleos, formando átomos neutros. A partir desse ponto, a luz pode viajar livremente, dando origem à radiação cósmica de fundo. O modelo que melhor descreve essa evolução é o chamado modelo cosmológico padrão, conhecido como modelo Lambda-CDM. Ele incorpora a matéria escura, fria, um tipo de matéria que não emite luz, mas exerce gravidade, e a energia escura, uma força que acelera a expansão do universo, e é representada pela constante cosmológica lambda. Outro método para perceber a idade do universo passa pela radiação cósmica de fundo em microondas, conhecida pela sigla CMB, ou Cosmic Microwave Background. É considerada uma das maiores descobertas da astrofísica moderna. Trata-se de um resíduo térmico do universo primordial, uma relíquia do tempo em que o cosmos tinha apenas cerca de 380 mil anos de idade. Sua existência e características não apenas confirmam um modelo do Big Bang, como também oferecem uma das ferramentas mais precisas para estimar a idade do universo. Durante os primeiros instantes após o Big Bang, o universo era tão denso e quente que a matéria existia sob a forma de um plasma opaco, uma mistura de prótons, elétrons e fótons em constante interação. A luz, nesse estado, não conseguia se propagar livremente, pois os fótons eram constantemente espalhados pelas partículas carregadas. Esse cenário persistiu por centenas de milhares de anos. Conforme o universo se expandia, sua temperatura diminuía. Quando atingiu cerca de 3.000 kelvins, os elétrons livres finalmente puderam se combinar com os núcleos de hidrogênio e hélio, formando átomos neutros em um processo conhecido como recombinação. A partir desse momento, a luz pôde se mover livremente, sem mais interagir com as partículas, preenchendo todo o espaço com um brilho tênue e quase uniforme. Essa radiação é a CMB. A CMB foi detectada por acaso em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson. Eles estavam trabalhando com uma antena de micro-ondas e encontraram um ruído persistente, isotrópico e inexplicável. A descoberta foi reconhecida como a primeira detecção empírica de uma previsão do modelo do Big Bang. A temperatura média da CMB hoje é de cerca de 2,725 kelvins, muito próxima do zero absoluto, devido à contínua expansão do universo. O que torna essa radiação ainda mais valiosa são as suas anisotropias, ou seja, as pequenas flutuações de temperatura, da ordem de mais ou menos 0,00001 Kelvin, que representam variações na densidade da matéria do universo primordial. Essas anisotropias foram medidas em detalhes por 3 missões espaciais principais: o COBE, lançado em 1989, que primeiro detectou as flutuações, o WMP, lançado em 2001, que refinou as medições, e o Planck, da ESA, lançado em 2009, que obteve os dados mais precisos até hoje. Com base no espectro angular dessas flutuações e em modelos cosmológicos, os cientistas conseguiram determinar a idade do universo com precisão de menos de 0,1%. A análise da CMB fornece também uma ampla gama de parâmetros cosmológicos: a densidade de matéria escura, a densidade de matéria bariônica, a curvatura do espaço, a taxa de expansão inicial e a natureza das sementes gravitacionais que deram origem às galáxias. Ela é, portanto, um dos pilares fundamentais da cosmologia moderna. Por conseguinte, para determinar quanto tempo se passou desde o Big Bang até hoje, os cientistas utilizam métodos baseados na expansão do universo. O mais fundamental deles é o cálculo da constante de Hubble,
H0, que representa a velocidade com que o universo se expande em função da distância. A ideia central é, se conhecemos a taxa de expansão e presumimos um modelo físico para essa expansão ao longo do tempo, podemos calcular o tempo decorrido desde um ponto de densidade infinita, o Big Bang. O valor de H0 é medido em quilômetros por segundo por megaparsec, o que significa que, para cada megaparsec, cerca de 3,26 milhões de anos-luz, as galáxias se afastam uma das outras a uma velocidade adicional de H0 km por segundo. Existem dois grandes grupos de métodos para medir a constante de Hubble. O primeiro é direto e empírico, baseado em distâncias e redshifts de objetos celestes. Nesse método, usamos velas padrão, objetos cuja luminosidade intrínseca é bem conhecida. As supernovas tipo A são as mais confiáveis entre elas. Essas explosões têm brilho tão intenso e padronizado que funcionam como marcos cósmicos para medir distâncias em escalas galácticas. Além das supernovas, astrônomos utilizam variáveis cefeideias, estrelas pulsantes cuja relação entre período e luminosidade é bem estabelecida, como calibração para escalas menores. A cadeia de calibração entre esses objetos, entretanto, está sujeita a incertezas sistemáticas acumuladas, o que pode gerar margens de erro não triviais. O segundo método é indireto e modelado, baseado em observações da radiação cósmica de fundo. Ele parte dos padrões detectados pelo satélite Planck e utiliza equações do modelo LCDM para inferir como o universo se expandiu desde o seu início até hoje. A grande vantagem desse método é que ele depende de um único conjunto de dados altamente preciso e um modelo teórico bem testado. A desvantagem é que se o modelo estiver incompleto ou incorreto, todas as inferências também estarão. Os dois métodos, direto e indireto, atualmente produzem resultados ligeiramente diferentes. O método empírico produz um valor em torno de 73 km por segundo por megaparsec, enquanto o método da CMB fornece 67,4 km por segundo por megaparsec. Essa diferença de quase 10% é chamada de tensão de Hubble e vem sendo intensamente debatida na comunidade científica. Se essa tensão for confirmada como real, ela pode apontar para nova física, como interações não descobertas entre partículas ou para uma revisão no modelo cosmológico padrão. Enquanto não se chega a uma conclusão definitiva, os dois métodos continuam sendo refinados com novas observações. Desse modo, a partir das medições da constante de Hubble e dos dados da radiação cósmica de fundo, os cosmólogos foram capazes de estimar com notável precisão a idade do universo. A análise do satélite Planck, publicada em 2018, chegou ao valor de 13,799 bilhões de anos, com uma margem de erro inferior a 0,2%, algo sem precedentes na história da cosmologia. Esse número é derivado a partir da análise detalhada das anisotropias da CMB e da aplicação do modelo Lambda-CDM. O universo observado é consistente com uma expansão contínua iniciada há 13,8 bilhões de anos, passando pelas eras de radiação, matéria e, mais recentemente, energia escura. Esse valor foi corroborado por outras observações, como as de lentes gravitacionais fortes, oscilação acústica de baryons ou BAO e análise da formação de estruturas cósmicas. No entanto, ao comparar esse valor com os resultados obtidos pelo método empírico das supernovas, surgem discrepâncias. O projeto SHOS, liderado por Adam Riess, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2011, encontrou um valor mais alto para H0, o que implicaria num universo mais jovem, com cerca de 12,5 a 13,2 bilhões de anos. Essa diferença ainda não foi explicada satisfatoriamente. Existem tentativas de resolver essa tensão com ajustes no modelo cosmológico, como considerar a existência de uma energia escura dinâmica, variações no número de neutrinos ou outras partículas ainda desconhecidas. Outra possibilidade é que os dados estejam corretos, mas a interpretação teórica precise ser revisada. Apesar disso, o valor de 13,8 bilhões de anos permanece como a estimativa oficial adotada por instituições como a NASA, a ESA e o Observatório Europeu do Sul, por ser derivado de dados altamente robustos e autoconsistentes. Entre os muitos avanços da cosmologia observacional, poucos são tão impressionantes quanto a identificação de galáxias que surgiram quando o universo ainda era extremamente jovem.
Esses objetos não apenas nos ajudam a compreender as primeiras fases da formação cósmica, como também servem como marcos cronológicos para calibrar nossa estimativa da idade do universo. Durante décadas, os telescópios mais potentes do mundo foram utilizados para capturar luzes extremamente tênues que viajaram bilhões de anos até alcançar a Terra. A distância a que uma galáxia se encontra é expressa por seu desvio para o vermelho, ou redshift, que indica o grau de alongamento do comprimento de onda da luz causada pela expansão do espaço. Quanto maior o redshift, mais distante e, portanto, mais antiga é a galáxia observada. Por muito tempo, o recorde era da galáxia GN-Z11, descoberta pelo telescópio Hubble e identificada com um redshift de Z aproximadamente igual a 11,1, o que indica que ela existia cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Essa galáxia surpreendeu os cientistas por ser relativamente brilhante e massiva, mesmo em um período tão primordial do cosmos, indicando que as galáxias começaram a se formar mais cedo do que se pensava. Entretanto, com o lançamento do telescópio espacial James Webb, a cosmologia observacional entrou em uma nova era. Em apenas seus primeiros meses de operação, o James Webb desafiou as expectativas anteriores ao detectar candidatos a galáxias com redshifts ainda maiores do que GN-Z11. Uma das mais notáveis é a galáxia Jades GSZ13, que apresenta um redshift estimado de Z aproximadamente igual a 13,2. Isso significa que ela existia há apenas cerca de 330 milhões de anos após o Big Bang. Essas descobertas levantaram questionamentos fundamentais sobre a rapidez com que as estruturas cósmicas se formaram. Segundo os modelos padrão de formação galáctica, era esperado que galáxias massivas levassem centenas de milhões de anos para se consolidarem. O fato de encontrarmos galáxias relativamente grandes tão cedo na história do universo implica que a formação estelar e o colapso gravitacional de nuvens de gás ocorreram de forma mais eficiente ou precoce do que se previa. Outro exemplo relevante é a galáxia CERS 9331, com uma possível idade ainda menor do que Jades Z13, embora ainda haja debate sobre a precisão do redshift estimado. À medida que o James Webb continua a operar, novas campanhas de observação estão sendo realizadas para confirmar e refinar esses dados, utilizando espectroscopia de alta resolução. Além da idade, a composição química dessas galáxias também traz informações valiosas. Estudos espectroscópicos revelam que muitas dessas galáxias já contêm elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, indicando que já haviam ocorrido ciclos anteriores de formação estelar e morte de estrelas massivas. Isso mostra que os primeiros processos de nucleossíntese estelar ocorreram rapidamente e tiveram impacto na evolução química do universo. Essas galáxias primitivas também nos ajudam a entender a época da reionização, o período em que a radiação ultravioleta de estrelas e galáxias recém-formadas reionizou o hidrogênio neutro presente no universo, tornando-o transparente para a luz visível. A observação de galáxias tão antigas nos aproxima da compreensão direta desse processo ainda parcialmente misterioso. Por fim, a busca por galáxias ainda mais antigas continua. O James Webb e futuros telescópios, como o Nancy Grace Roman Space Telescope, devem ampliar ainda mais nossa visão sobre os primórdios do cosmos. Esses instrumentos poderão identificar galáxias com redshifts superiores a 15, o que corresponderia a menos de 270 milhões de anos após o Big Bang, possivelmente revelando os primeiros aglomerados luminosos do universo. A observação dessas galáxias representa, portanto, uma janela direta para o passado mais remoto. São testemunhos luminosos de uma era em que o universo ainda estava dando seus primeiros passos em direção à complexidade estrutural que hoje caracteriza o cosmos. Com cada nova descoberta, avançamos não apenas na contagem de bilhões de anos, mas no entendimento profundo do que significa ter um universo com história, estrutura e idade mensurável. Hoje, a ciência oferece um retrato robusto, matematicamente refinado e empiricamente sustentado sobre a idade do universo. Com base em décadas de observações, avanços tecnológicos e revisão crítica dos dados, a comunidade científica converge para uma idade estimada em 13,8 bilhões de anos. Este valor não é uma especulação, mas o resultado da combinação de diferentes linhas de evidência independentes que se reforçam mutuamente.
A análise da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, especialmente pelos satélites COBE, WMAP e Planck, forneceu os dados mais precisos até hoje sobre a geometria, densidade, composição e taxa de expansão inicial do universo. Esses resultados permitiram uma modelagem precisa do seu início térmico e da evolução de suas grandes estruturas, como filamentos de galáxias e aglomerados. Em paralelo, a medição da constante de Hubble, a partir tanto de fontes próximas, como supernovas do tipo 1A e variáveis cefeidas, quanto de fontes distantes, permite traçar um histórico da expansão cósmica. Embora haja uma tensão atual entre os valores obtidos por diferentes métodos, essa divergência está dentro de um intervalo que, mesmo se ajustado, não alteraria significativamente a estimativa global da idade do cosmos. Além disso, a datação das estrelas mais antigas, como as anãs brancas resfriadas no halo galáctico e os membros dos aglomerados globulares, oferece um limite inferior consistente com a idade do universo. Nenhuma dessas estrelas apresenta uma idade incompatível com os 13,8 bilhões de anos, sendo todas sistematicamente mais jovens, o que valida o modelo padrão. O modelo cosmológico Lambda-CDM, Lambda Cold Matter Detector, sustentado por ampla evidência observacional, continua sendo a estrutura teórica mais bem-sucedida na descrição do universo em larga escala. Ele permite não apenas calcular a idade do universo com alta precisão, como também predizer com sucesso a distribuição de matéria, a evolução das galáxias e as flutuações da radiação cósmica de fundo. Em resumo, o número que hoje representa a idade do universo não é um palpite, mas sim um resultado emergente de uma teia densa de dados coletados ao longo de décadas por milhares de pesquisadores, com uso de técnicas complementares, observações multiespectrais e modelos matemáticos de precisão crescente. As estimativas atuais da idade do universo representam o ápice de décadas de refinamento tecnológico e teórico. No entanto, a busca por uma compreensão ainda mais precisa não cessou. À medida que novas tecnologias são desenvolvidas, a cosmologia moderna caminha em direção a medições com incertezas cada vez menores. Este capítulo explora as principais iniciativas, observatórios e missões científicas projetadas para aprimorar ou revisar as estimativas da idade do universo nas próximas décadas. Um dos principais desafios enfrentados pelos cosmólogos atualmente é a chamada tensão de Hubble, a discrepância entre os valores da constante de Hubble obtidos por diferentes métodos, um baseado em observações do universo primitivo, como o fundo cósmico de micro-ondas, e outro baseado em medições de objetos astronômicos mais recentes, como supernovas e variáveis cefeidas. Essa divergência, embora pequena em números absolutos, tem implicações profundas para a cosmologia, podendo apontar para a existência de uma nova física ainda não incorporada nos modelos vigentes. Resolver essa tensão é, portanto, um dos principais objetivos das próximas gerações de instrumentos e missões científicas. Um dos principais entraves nesse contexto é o Telescópio Espacial James Webb, JWST. Lançado em 2021, o JWST foi desenhado para observar as galáxias mais antigas e distantes do universo, recuando no tempo até apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Com sua capacidade infravermelho e altíssima sensibilidade, o telescópio permite observação direta de objetos cuja luz foi esticada pela expansão do espaço. O estudo detalhado dessas galáxias primordiais permite comparar os modelos de formação e evolução do cosmos com as observações reais, refinando o conhecimento sobre o tempo transcorrido desde os primeiros instantes do universo. Outro projeto em destaque é o Observatório Vera Cruz Rubin, que entrará em operação plena nos próximos anos. Localizado no Chile, o observatório realizará o LSST, Legacy Survey of Space and Time, um mapeamento completo e profundo do céu visível ao longo de uma década. Com essa pesquisa, espera-se detectar e rastrear bilhões de galáxias e supernovas com grande precisão.
O volume de dados gerado possibilitará análises estatísticas em larga escala, fundamentais para recalcular a constante de Hubble e testar alternativas de expansão cósmica. O satélite Euclide, lançado pela Agência Espacial Europeia, a ESA, em 2023, também desempenha um papel crucial nesse panorama. Sua missão é mapear a geometria do universo com altíssima precisão, estudando o papel da energia escura e sua influência sobre a aceleração da expansão cósmica. Ao medir a forma e a distribuição de bilhões de galáxias em diferentes épocas cósmicas, o Euclide poderá fornecer novos parâmetros para a modelagem da história do universo, o que repercute diretamente nas estimativas da sua idade. Já em desenvolvimento, o Nancy Grace Roman Space Telescope se encontra no horizonte. Com lançamento previsto para o final da década de 2020, o Roman terá um campo de visão 100 vezes maior que o Hubble e será especializado em levantamentos de grande escala. Um de seus objetivos centrais é refinar a medição da constante de Hubble utilizando supernovas do tipo 1A e lentes gravitacionais, além de estudar a distribuição da matéria escura. Essas medições serão vitais para diminuir a incerteza na idade do universo. Além das tecnologias voltadas à observação direta, há avanços notáveis no campo da radioastronomia. O projeto Square Kilometre Array, SKA, cuja construção começou na Austrália e na África do Sul, será o maior radiotelescópio do mundo. Sua sensibilidade sem precedentes permitirá mapear a distribuição do hidrogênio neutro desde os primeiros estágios do universo até o presente. Esses dados complementarão os obtidos por telescópios ópticos infravermelhos, oferecendo uma nova linha de evidência para os modelos de expansão cósmica. Em paralelo ao desenvolvimento instrumental, o avanço em modelagem computacional e inteligência artificial tem transformado a análise de dados astronômicos. Simulações cosmológicas de alta resolução permitem comparar teorias com observações em uma escala antes impraticável. Redes neurais e algoritmos de aprendizado de máquina vêm sendo aplicados na classificação de galáxias, identificação de lentes gravitacionais e detecção de anomalias nos dados, recursos valiosos para aprimorar a interpretação dos dados e buscar novas abordagens para a determinação da idade do universo. Por fim, os progressos em física de partículas e cosmologia teórica também têm potencial para impactar os métodos de medição. Investigações sobre a natureza da energia escura, da matéria escura e das partículas elementares podem revelar novas propriedades do espaço-tempo e indicar ajuste nos modelos cosmológicos padrão, o que, por sua vez, implicaria em revisões na idade estimada do cosmos. Por fim, embora novas descobertas possam, no futuro, refinar ou até mesmo reformular partes da cosmologia atual, qualquer mudança significativa na idade estimada do universo exigiria não apenas uma nova medição, mas também a proposição de um modelo alternativo capaz de explicar melhor toda a gama de evidências que hoje sustenta os 13,8 bilhões de anos como o marco cronológico mais confiável para o nascimento do cosmos. Como vimos até agora, a compreensão moderna da idade do universo não depende apenas de observações diretas. Ela também é refinada e testada através de modelos matemáticos e simulações computacionais altamente complexas. Esses modelos digitais reproduzem a evolução do cosmos desde suas origens com base nas leis conhecidas da física. Ao comparar os resultados dessas simulações com os dados reais coletados por telescópios, é possível validar ou refinar estimativas sobre a idade do universo e outros parâmetros cosmológicos. Simulações cosmológicas são representações computacionais do universo em larga escala. Elas começam logo após o Big Bang e evoluem ao longo de bilhões de anos, incorporando variáveis como gravidade, radiação, matéria escura, energia escura, formação de estrelas e colisões galácticas. Utilizando supercomputadores, essas simulações rodam por semanas ou meses, processando trilhões de cálculos por segundo. Os resultados gerados são comparados com as estruturas e padrões que observamos no universo real, como a distribuição de galáxias, a formação de aglomerados e a anisotropia da radiação cósmica de fundo. Um dos marcos iniciais nesse campo foi a Millennium Simulation, lançada em 2005 pelo Max Planck Institute.
Com mais de 10 bilhões de partículas simuladas, ela modelou a formação de estruturas cósmicas em um cubo com 500 megaparsecs de lado, cobrindo quase todo o universo observável em escala. Seu objetivo era verificar se as estruturas que conhecemos hoje poderiam surgir a partir das pequenas flutuações observadas na radiação cósmica de fundo. Os resultados mostraram que os modelos de matéria escura fria eram consistentes com as galáxias e aglomerados observados, reforçando a estimativa de um universo com cerca de 13,7 bilhões de anos. Em 2014, o projeto Illustris levou essa abordagem ainda mais longe, incorporando processos físicos como formação estelar, feedback de buracos negros supermassivos e enriquecimento químico. Já o sucessor Illustris TNG, The Next Generation, aumentou a resolução e a precisão das simulações, gerando um universo virtual que se assemelha fortemente ao universo real em diversos aspectos, inclusive no número e tipo de galáxias e na distribuição da matéria escura. Ao testar diferentes idades iniciais do universo nessas simulações, os cosmologistas puderam verificar qual modelo evolui para um cosmos mais próximo do que observamos e, assim, eliminar valores de idade que produziam discrepâncias significativas. Outro projeto notável é o Bolshoi Simulation, que se destacou por sua precisão na modelagem da distribuição da matéria escura e por utilizar parâmetros baseados diretamente nos dados do satélite WAMAP, um dos responsáveis pela medição precisa da radiação cósmica de fundo. Já as simulações do projeto Eagle, Evolution and Assembly of Galaxies and Their Environments, lançadas em 2015, conseguiram reproduzir propriedades detalhadas das galáxias observadas, como tamanho, massa estelar, taxas de formação de estrelas e metalicidade, ajudando a consolidar modelos cosmológicos com uma idade do universo próxima a 13,8 bilhões de anos. As simulações permitem ainda testar variações em parâmetros fundamentais. Por exemplo, ao alterar o valor da constante de Hubble, é possível ver como o universo simulado evolui. Se o universo resultante não combina com o que vemos, por exemplo, se as galáxias se formam muito tarde ou a radiação cósmica de fundo apresenta padrões inconsistentes, então esse valor pode ser descartado. Esse método indireto é uma ferramenta poderosa para refinar estimativas, especialmente em contextos onde as medições observacionais apresentam incertezas ou discrepâncias, como no caso da atual tensão de Hubble, em que diferentes métodos produzem valores distintos para a taxa de expansão do universo. Essas simulações também ajudam a testar a influência da matéria escura e da energia escura na formação de estruturas cósmicas. Ao alterar a quantidade relativa desses componentes e observar como isso impacta a formação de filamentos galácticos e vazios cósmicos, os cientistas conseguem inferir quais proporções produzem um universo mais realista e isso, por sua vez, impacta diretamente no cálculo de sua idade. Por exemplo, se a densidade de energia escura for mais alta do que se imaginava, o universo teria se expandido mais rapidamente e seria mais jovem do que o estimado por alguns modelos. Se for mais baixa, ele pode ser mais antigo. Apesar dos avanços, as simulações têm limitações. Uma delas é a resolução computacional. Por mais poderosos que sejam os supercomputadores, eles ainda precisam simplificar ou parametrizar alguns processos físicos que ocorrem em escalas muito pequenas, como o comportamento de estrelas individuais ou o colapso de nuvens moleculares. Isso significa que alguns fenômenos ainda são aproximados ou estimados, o que pode gerar incertezas. Além disso, há lacunas na física fundamental, como a natureza da matéria escura ou a origem da inflação cósmica, que limitam a precisão das simulações. Para superar essas limitações, o futuro das simulações cosmológicas está sendo moldado por tecnologias emergentes. Supercomputadores de classe exascale, capazes de realizar quintilhões de operações por segundo, estão sendo construídos para realizar simulações com resolução sem precedentes. O Frontier, nos Estados Unidos, já iniciou operações com esse objetivo, e outras iniciativas similares estão em andamento na Europa e na Ásia. Além disso, ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo aplicadas para acelerar os cálculos e identificar padrões que seriam difíceis de reconhecer manualmente. Isso permitirá criar universos simulados cada vez mais realistas, em menos tempo e com maior precisão. O uso de simulações cosmológicas continuará sendo uma ferramenta essencial para validar ou contestar as teorias atuais sobre a origem e evolução do universo.
Conforme os dados observacionais se tornam mais precisos, será possível ajustar as simulações para testar hipóteses com um grau de rigor cada vez maior, e com isso refinar também a estimativa da idade do universo, não apenas como um número estático, mas como uma consequência natural e robusta da física que rege o cosmos desde seus primeiros instantes. Obrigado por assistir. Curta e inscreva-se caso tenha gostado. Até o próximo vídeo.